Monteiro é um músico, produtor, vocalista, compositor e escritor, natural de Torres Vedras. Tem muitas experiências nacionais e internacionais e muito para nos contar. Bem-vindo, Ruben Monteiro. É um gosto de recebê-lo. Obrigado. Como é que um jovem de Torres Vedras conquista palcos internacionais? Como foi, afinal, que tudo começou no mundo da música? Bom, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado e honrado por voltar aqui a esta escola. Eu lecionei aqui durante vários anos, já há alguns anos atrás. Obviamente aqui na Academia de Música, né? E fiz aqui muitos amigos e tenho aqui muitas pessoas por quem tenho uma grande estima. E portanto vir aqui é sempre uma emoção. Ainda mais no dia de hoje, né, que para mim sinto um bocadinho como um dia que me pertence também, é o Dia Mundial da Música. Faz hoje um ano que lancei mais um disco, também para celebrar esse dia, é um disco muito importante, vamos falar sobre ele. E como é que tudo começou? Começou, acho que começa qualquer história, que foi apaixonei pela música muito cedo. A minha mãe trabalha na Escola de Música aqui na Física de Torres Vedras. E então iniciei os meus estudos de música de uma forma um bocadinho mais académica, digamos assim. Eu estudei piano, depois mais tarde estudei guitarra clássica. E portanto sempre, toda a minha vida, tive contacto com a música de uma forma muito intensa. Até aí com 12 anos fazer a minha primeira banda com os meus amigos da escola, como muitos outros músicos fazem, naquela procura de ter essa atividade mais criativa e recreativa, não estar tão ligada ali à parte académica e aos estudos mais obrigatórios, para me divertir mais com a música. Ao fim e ao cabo foi sempre isso que eu quis fazer, divertir-me com a música, que eu gosto. E então o meu percurso começa mais ligado entre a música clássica e o heavy metal. E depois, mais tarde, então, também devido aos meus estudos académicos, que eu licenciei-me em Arqueologia, e depois, como para mim a música faz parte, a música tem sido a banda sonora da minha vida, não só a música que eu faço, mas a música que eu procuro ouvir, para determinados ambientes, e obviamente, enquanto escavava em determinados ambientes, o heavy metal não era propriamente a música que eu apetecia ouvir. E então comecei a procurar outros tipos de música, nomeadamente a música do Mediterrâneo, pela qual fiquei completamente apaixonado, viciado, até hoje. E pronto, e também tudo isso depois tem a ver um bocadinho com a minha forma de estar na vida, bastante obsessiva com as coisas com as quais me interesso. Que eu acho que é um bocadinho todas as pessoas que têm o mínimo de sucesso a fazer, seja o que for, têm sempre um grau de obsessão, de dedicação muito grande. E, portanto, resumindo assim de uma forma muito breve, qualquer tipo de sucesso que eu possa ter tido, seja lá o que isso for, foi sempre muito na base da loucura, da persistência e de fazer tudo ao contrário daquilo que me diziam para fazer. De uma forma responsável e consciente. How did you come up with the idea of learning to play so many different instruments, some unfamiliar to us? Are there any of these instruments that you particularly enjoy? What is your favorite instrument in terms of sound? Okay, so my idea to play many instruments, I don't know where it came from, but maybe because I fell in love with different instruments while I'm visiting different countries. I discovered a new instrument, or just on YouTube or whatever, I found a new instrument, and then I just became addicted to the sound of the instrument. But, well, not all of instruments, of course. There are some of them that I really became totally addicted to. Especially the Afghani khubab, which is an incredible instrument from Afghanistan. The Turkish violin, which is one of my favorite instruments that I've been studied with some of the greatest masters in Turkey. The Arabic oud, kind of. Also the Cretan Lauto, which is a beautiful instrument from Crete, from Greece, island. Well, I studied a little bit of sitar in the
the first time I visited India, I just started to learn a little bit, but I'm not a sitar player. I learned all of these instruments have different cultures or belong to different cultures and different musical cultures. So that's also something that really makes sense to me. Learn the cultures of these instruments, not just playing the instrument because it looks cool, but I really love to study these different cultures. For example, for the Afghan Hubab, it was my door for the Afghan and Indian raga system, which is a modal music system, completely different from the Western music. Then there is the Turkish Bağlama, which you learn a lot of different techniques and also open the door to the Turkish Makam system, which is a different scales and mode system. Then the Arabic flute also opened the door to study the Arabic Makam, which is different from the Turkish Makam and the raga from India, from Afghanistan. And then also I love music from the Balkans, especially from Macedonia and Bulgaria. And all those rhythms, the odd rhythms, and that we can call it the strange rhythms, in a very complicated subdivision and bars, that's incredible. And so I try to import all of this knowledge for one instrument that is completely I don't know how to say, I don't have a word to say, which is the hurdy-gurdy. We call it in Portuguese sanfona. So I started to play the hurdy-gurdy maybe more than 10 years ago, and then there's all total new journey, and I try to import all of these cultural musical cultures to these instruments, to the hurdy-gurdy. But of course, we are talking about all these traditional instruments. But I'm also a guitar freak. I love electric guitar, I love heavy metal, I love rock and roll. So that is the core of my life. So I try also to import all these attitude, because rock and roll is also an attitude. So the thing is, try to mix all this knowledge, all these traditional cultures, and with this attitude. So, yeah, I think is that. Estudou imenso e fez imensos cursos. Isso quer dizer que nada se faz sem estudar? Sim, quer dizer, pode haver pessoas iluminadas que façam coisas sem estudar. Eu, por exemplo, lembro-me quando andava na escola, os meus colegas diziam, não estudei nada, e depois tiravam notas melhores que eu. E eu chegava à conclusão que eles não estavam a mentir. O que é uma grande lição também para a vida. Sempre fui muito naif, né? E na música não se pode ser naif, porque pronto, como é nada na vida, não podemos acreditar nessas coisas. Portanto, eu seria mesmo mentiroso se dissesse que, no meu caso, eu conseguia as coisas sem estudar. Não, eu estudei muito e estudo muito. O estudo faz parte do meu cotidiano. E até devo dizer que quando passo um dia, 2, 3 dias que não consigo estudar o mínimo que seja, me começo a sentir realmente mal disposto comigo mesmo, porque acho que o estudo, tal como a nossa higiene pessoal, por exemplo, eu comparo isso, deve ser uma coisa do cotidiano. Porque não há área nenhuma neste mundo que não esteja a evoluir todos os dias. E, portanto, nesse sentido, eu acho que sempre que eu tenho a oportunidade de estudar pessoalmente sozinho, continuar o meu estudo pessoal, eu faço cotidianamente. Sempre que vejo que há uma oportunidade de aprender, de fazer um curso, fazer uma formação com um mestre diferente, ou mesmo com uma maneira, eu penso assim, eu se calhar até consigo tocar melhor que este mestre, mas ela vai ter qualquer coisa para me ensinar que eu não sei, portanto, sim, a base do dia é sempre o estudo e a pesquisa. Is it difficult to be a successful musician in our country? I don't know what is a successful musician in our country, but I believe that success is when you can continue doing your things. So yeah, in that point of view, I've been having some success because, I don't know, since how many years I've been doing my music, and 95% of the time I'm working with my music, not playing other people's music. So yeah, in that kind I can consider a success. But there is the mainstream culture, which all of you are totally into, because it's what you see on the television.
on Instagram, TikTok, blah blah blah, all these things on the radio. So my life is completely the opposite. You know, I'm not mainstream. Maybe nobody of you would know anything about me if it wasn't this day. You know, so I've been working totally the opposite of the mainstream. Nobody cares nowadays of this kind of traditional music, or this is like music from our grandparents or old people, or from those strange places that we only see on the television because there is war or something strange, you know. So it's not easy because I'm not playing actually traditional music. So I'm not like invited for these ethnographic and let's say like these museums or things like want to support Portuguese music, traditional, you know what I mean? But I'm not into the mainstream thing, which everybody wants to sing my songs. Most of my songs you can sing, you know? So it's not easy. I'm in this in the shadow, you know, between these two worlds. So it's not easy. But I think I like it to be like that, you know? Yeah, it's cool. Como se abriram as portas do mundo para uma carreira internacional? As portas não se abriram. Acho que também essa beleza disto é que nós vamos abrindo portas. Há pouco tempo houve alguém que esteve no meu estúdio a trabalhar comigo e disse assim: por isso é que tu chegaste onde tu chegaste. E disse: onde é que eu cheguei? Estou aqui. Ou seja, por exemplo, este verão passou, todo este ano, eu consegui viajar praticamente pelo mundo todo. Mas eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Posso nunca mais viajar. Pode acontecer. Ou seja, as portas nunca estão completamente abertas. E falava com a professora há pouquinho sobre uma intervenção do Júlio Isidro, que é um apresentador muito famoso português, já antigo, e que ele dizia que toda a vida dele, ele nunca foi estável em lado nenhum. Portanto, para mim, Júlio Isidro, uma das pessoas da minha geração e anterior à minha, é uma referência da televisão, acho que até era chamado o Senhor Televisão, ou é assim. Portanto, imagina, o Senhor Televisão foi talvez das pessoas mais precárias naquilo que fazia. Ou seja, ele admitiu isso agora, ao vivo, a dizer que ele sempre foi... ou seja, não era uma pessoa estável, era contratado para fazer meia dúzia de programas e depois não sei o quê. E chegou a haver muitas alturas que nem o chamava de todo, ele teve que fazer coisas que não tinham nada a ver com a televisão. Mas que, ao mesmo tempo, hoje, com a idade que ele tem, que diz, ainda bem que foi assim, porque eu fui sempre reinventando, fui sempre descobrindo coisas novas, e fui sempre evoluindo, e hoje, à idade que tenho, sinto-me bem. E eu penso um bocadinho assim, como eu nunca dou por garantido nenhum qualquer tipo de status, qualquer tipo de garantia que posso continuar, então eu estou sempre a tentar abrir as portas. Daí também estávamos a falar um pouquinho sobre o stress que é viver assim, todos os dias a tentar abrir portas, e com todas as vicissitudes que é isso, que é preciso ter um bocadinho, obviamente, uma dose de loucura sempre no headline, porque nós, enquanto músicos desta área, estamos sempre a ouvir o não, permanentemente, que também é uma lição para a vida. Nada é facilitado, tudo é complicado, tudo é estressante, para depois chegarmos àquele momento mágico que é: vamos viajar com a nossa música, vamos tocar a nossa música para pessoas que não conhecem. Portanto, na verdade, aquilo que eu sinto é: o mundo nunca me abriu as portas, eu tenho aberto as portas. Um bocadinho isso. Atenção, não estou a ser arrogante, é mesmo pela dificuldade que são as coisas. Não se pode nunca... Olha, a porta está aberta. Temos que ir abrindo as portas. What does it feel like to play at the Library of Alexandria, Egypt? What does it feel like to play in such diverse places as China, Ireland, Cairo, and many other festivals you've attended? Okay, first of all, playing in Alexandria was very bad because it was so hot that most of my friends and me, we were almost dying with such a hot weather. It was really, really... There is a video. We were thinking making a DVD, like the famous band. But then we are all sweating, you know, like water. And all our faces is like suffering, you know. So I played 2 times in Alexandria. The last year, we asked to play inside, because the first time we played like in the front of the library was really beautiful, but it was impossible, it was very hot. But then this time we asked please to play inside, and this time, the second time, was brilliant, it was incredible, and it's, I don't have any words to explain, but it was something between like, you can't believe it, but you have to, because you have to play
the right notes. It was incredible. Yeah. But nobody knows us there, you know. So we were completely unknown band there playing. So we tried to open these doors and conquer the crowd, which was really cool because people don't know who we were, and it was really cool. So it's a mix of feelings. But playing in all these different places, well, when you are, if you do this like one time, you spend all your life like play your music in your hometown, and then you go to Ireland. It's like a peak, you know. You are completely crazy because you're going to play outside of your country. But when you are touring, you know, it becomes like kind of natural. So there are some places, of course, who are more like, wow, like Alexandria, for example, or in China, for example. But well, there is a moment that you try to normalize it, so you don't become like nervous and you don't become anxious, and then you don't put like how can I say, too much expectation. You just go and play, and there is a moment for me. It's like playing in a big theater, or playing here, or playing in a bar. I have the same feeling. I just want to enjoy what I'm doing. Voltando a Portugal, o que é o projeto Alba Luna e como é que surge? O projeto Alba Luna está a celebrar 15 anos agora. Havia outro projeto embrionário que se chamava Midgard, que teve 2 anos de existência até criarmos depois este projeto mais maduro. E o projeto Alba Luna é um projeto, de certa forma, é um meu projeto de vida. É a minha banda principal e é o projeto pelo qual eu mais tenho dado de mim a todos os níveis. Né? E portanto confundo-se um bocadinho a Alba Luna comigo mesmo. Mas os Alba Luna são um grupo extremamente coeso, extremamente forte, já teve várias formações, mas a formação que nós temos atualmente é uma formação extremamente e visceralmente coesa. A parte de nós somos família também. O que para muita gente, quando nós dizemos que somos família, as pessoas pensam, vocês são completamente malucos. Vocês trabalham com as mulheres e com os cunhados e não sei o quê, mas há um amor e há uma paixão uns pelos outros tão grande que eu, na verdade, custa mais quando vou sem eles do que quando vamos todos juntos. Mais cedo é uma equipa muito forte. Os Alba Luna são uma banda onde eu tentei e tento fazer a fusão sempre destes meus 2 universos, que é a paixão pela música do Mediterrâneo, pela música da Península Ibérica, pela música medieval, pela música dos Balcãs e pelo rock progressivo. E às vezes um bocadinho mais heavy metal, outras vezes um bocadinho mais suave, depende dos contextos. Uma banda muito multifacetada, tanto que temos concertos em que podemos fazer toda a base dos concertos, é toda muito baseada na música tradicional de vários países, como temos concertos num festival de heavy metal onde só tocamos as nossas músicas mais pesadas, como também vamos dar um concerto a uma feira medieval e vamos com umas roupas um bocadinho mais engraçadas e estamos ali naquele ambiente. Portanto, os Alba Luna tem sido um pouco isso, uma banda que se vai moldando também consoante as circunstâncias. E penso que essa tem sido a nossa mais-valia. E tem sido um projeto que tem sido muito bem recebido, principalmente no estrangeiro. Ainda que aqui em Portugal sejamos uma banda muito pouco conhecida, vamos sendo cada vez mais reconhecidos. Por exemplo, nos países dos Bálticos, portanto, na Lituânia, na Letónia e na Estónia, nós há muitos anos que fazemos lá turnés e que somos bem recebidos, e as pessoas têm t-shirt e cantam as canções e não sei o quê. Coisa que aqui é completamente impossível de ver. Vamos vendo, não é? Deve ser injusto, né? Com pessoas que vão seguindo. Mas ali realmente engraçado. Vamos fazer uma turnê, vamos à televisão, ou as rádios aparecem para entrevistar. É uma realidade bastante diferente. E portanto, nós temos 5 álbuns e vários EPs. Todos esses álbuns mostram também uma evolução e fases diferentes da banda, que são interessantes. Mas basicamente é uma formação que temos a Carla Costa também já foi professora aqui na escola, que toca gaitas de foles, diferentes tipos de gaitas de foles, diferentes tipos de flautas, o ney turco e as flautas irlandesas. A Raquel Monteiro também já foi professora aqui, toca violino e viola medieval e canta. O Christian Mars, que toca baixo e contrabaixo, e buzuki, que é um instrumento irlandês e grego. O Denis Coelho toca muitas percussões do mundo, diferentes, como as tábuas indianas, o darbuka, o bendir, o rico, o davu, essas percussões. O Tiago Santos, que toca bateria.
E eu que toco estes diferentes instrumentos, mas ultimamente tenho tocado mais a sanfona e tentei transpor um pouco as técnicas de todos estes instrumentos para a guitarra elétrica, porque é um instrumento que me permite, em termos de logística, de viagem, que tem sido muitas, permite que os sítios tenham uma guitarra à minha espera em vez de eu ter que levar mais uma série de caixas que se podem perder nos aviões, que acontece muitas vezes, e é um stress brutal. E então assim é o que nós temos feito. E basicamente é isto, são os álbuns e mais havia para dizer. Mas não podemos ter. Your career is diverse: musician, producer, project director, composer, singer. In which of these roles do you feel most comfortable? I feel comfortable with all of them because all of these things are my thing, you know. I feel comfortable doing all of this, but yeah, of course, as a musician playing live, it's always the place where you want to be because you have the contact with the public, with the crowd, and you are playing. Actually, it's like a football player, you know. It's your time. It's the time when you're performing and showing to the people what you are doing. But all of them, I'm feeling perfectly fine. E em relação ao seu livro, como surge? Bom, o meu livro surge porque eu interessei-me pela sanfona, porque este livro é sobre a sanfona. Interessei-me por esse instrumento já há muitos anos e isto tornou-se toda uma epopeia, porque é um instrumento que tem muito pouca gente interessada, ou seja, há muita gente interessada, mas para que um instrumento seja bem estabelecido é preciso que haja mesmo muita gente interessada, como as guitarras, ou os violinos, ou todos estes instrumentos mais comuns, né? E a sanfona é um instrumento muito pouco comum, então em Portugal ainda muito menos. Aqui em Portugal, com os dedos uma mão, então preciso de duas mãos. Pessoas que tocam sanfona e profissionalmente então menos, né? E então quando comecei a interessar por este instrumento, já foi mesmo há muitos anos, é um instrumento caríssimo, tanto como um carro, e então obviamente há mais prioridades, como efetivamente mesmo comprar um carro. Fui sempre adiando esta história de ter uma sanfona, até que no meio de uma história surgiu um rapaz que me vendeu uma sanfona muito má por um valor ainda elevado, que me custou muito a pagar, mas era o meu começo com o instrumento, porque não há possibilidade de ter acesso a um instrumento desses sem se gastar muito dinheiro. Bom, e a história foi evoluindo. Há um momento em que eu já comecei a fazer uns vídeos e a pôr na internet isso assim, e recebi uma chamada de Espanha a dizer: olha, olá, eu sou o César, eu construí a sanfona que tu estás a tocar e essa sanfona é horrível. E eu, como assim horrível? Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha a comprar isto e estou aqui a começar. Bom, então aconteceram um monte de peripécias que me levaram à Galiza, fui para Vigo, para a casa deste rapaz, e ele veio cá, e depois, pronto, toda ali uma série de episódios que acontecem, até eu conseguir ter uma sanfona decente, começar a tocar. Entretanto, com uma série de vídeos que eu fiz, houve um grande impacto internacional na comunidade das sanfonas, houve muita gente que começou-me a contactar, coisa que nunca tinha acontecido. Bom, e umas coisas levaram às outras, e houve uma altura que eu decidi inovar um pouco e eu não queria, porque eu não sei fazer, mas tive uma ideia de fazer uma sanfona elétrica, porque em todas as minhas viagens aconteceram peripécias com a sanfona. É um instrumento muito peculiar, cada vez que eu tiro o instrumento da caixa, toda a gente, uau! Então, imaginem, todas as vezes que há um concerto ou uma atuação em que esse instrumento apareça, há pessoas que ficam ali, vêm perguntar e tudo mais. Nomeadamente, há uma história surreal na China, em que há uma orquestra gigantesca, músicos de todo o mundo, e portanto nós íamos a um concerto com os Alba Luna, mas tínhamos que integrar essa orquestra. E como nós estávamos com uma tour tão brutal, mal dormíamos e aquilo de repente estou na China e havia um ensaio com uma orquestra, e eu, mas que orquestra é esta? E tinha uma data de partituras para estudar e não estudei nada, obviamente, tive tempo. E fui com a Raquel, com a minha irmã, para o violino,
E eu disse, Raquel, não te preocupes, vens com o mano, isto estão aqui, vai, uns 300 músicos, todos brutais, com instrumentos que a gente também nunca viu na vida. Vai correr tudo bem, a gente não sabe tocar, pomos a estante à frente. Aliás, o professor Rui andou comigo no conservatório, nós às vezes tínhamos que fazer isto. Pões a estante à frente e ninguém vai dar por nós, porque o que é que haviam de dar por nós, não é? Já foi há muitos anos. Entretanto, era para ver se eles acordavam. Entretanto, o que é que acontece? O que é que acontece? Nós assim que entramos na sala, né, tem estes músicos todos incríveis, com instrumentos brutais, e eu com a minha irmã, a Clinha põe aqui a estantezinha à frente, ninguém nos vai ver. Mas foi exatamente o contrário. Assim que nós entramos, o maestro lá à frente, pequenininho, oi, Portuguese guys, e nós, ei, mesmo ali à frente do maestro. Então, mostra lá o teu instrumento aqui à malta. Ei, a sanfona, né? Isto é uma sanfona, tal, explicar como é que funciona, como é que funciona. Ok, tu, meu amigo, vais ser o solista da orquestra. Eu, como é que vou ser o solista da orquestra? Eu nem estudei, não sei que música é que vão tocar. Era bem uma peça de meia hora, uma cena super complexa. E eu, ei, não acredito. E eu adoro chegar aos sítios e saber tudo o que tenho para fazer, mas foi impossível. Foi um ano terrível. E, portanto, isto mostra bem a importância do instrumento, não é? Portanto, ali quem está a ser destacado é o instrumento. Podia ser eu, tu, outra pessoa que chegasse com a sanfona, no meio de todos os instrumentos que eram igualmente estrambólicos, foi aquilo que realmente se destacou. E, como devem imaginar, a minha estadia em Macau foi terrível, porque toda a gente foi se divertir, toda a gente foi para os casinos e para os spas e para as coisas dos artistas, e eu fiquei 5 dias no meu quarto a estudar aquela música que eu já nem a posso ouvir, porque é uma música conhecida, que às vezes passa aí e eu fico doente com aquilo. Mas estão a ver, ou seja, a importância do instrumento. E realmente todas estas peripécias me fizeram isso. Eu fui escrevendo estes episódios porque sou um pouco desleixado com estes episódios da minha vida, porque felizmente vão acontecendo muitos, e às vezes penso assim, agora quando a professora me pediu, eu precisava de mais informações para a entrevista, eu pensei, eu também, eu vou ter que parar um bocado e pensar as coisas que tenho feito, porque não há tempo para escrever todas. E o livro foi uma excelente oportunidade para isso. Me obriguei a sentar, a relembrar histórias, a relembrar pessoas, algumas que já não estão cá, a valorizar pessoas que vão passando pelo meu caminho, que merecem todo o meu reconhecimento e carinho, e também porque quis chegar perto de outras pessoas, nomeadamente numa fase do livro eu faço 16 entrevistas a algumas das pessoas mais importantes no mundo da sanfona. Estamos a falar, por exemplo, do Nigel Eaton, que é um senhor que com a sanfona com os Led Zeppelin. Provavelmente isto não vos dirá assim grande coisa, mas para quem é da minha geração e anterior, os Led Zeppelin são uma banda que, se o mundo acabasse, nós devíamos de enviar um CD ou uma cassete para Marte, com músicas dos Led Zeppelin e dos Queen e dos Pink Floyd, para quando os marcianos encontrassem qualquer coisa relacionada com a Terra, ok, eles ouviam esta música. Está-se bem. Para ver, para mim, a importância que tem. Portanto, o Nigel Eaton tocou com os Led Zeppelin, ou Wolfgang Weisselbaumer, que foi o senhor que criou a sanfona moderna, ou seja, a sanfona que as pessoas hoje da minha geração tocam. O Efraim Lopes, que foi o meu professor e que é um excelente músico, ou seja, entrevistei uma panóplia gigante de músicos que se prestaram a fazer essa entrevista. E porque em português não existe mais obra absolutamente nenhuma sobre o instrumento. Foi a primeira obra escrita em português, dedicada a esse instrumento, e foi assim que surgiu. Estamos a chegar ao fim. Gostaríamos que os nossos colegas tivessem vontade para fazer perguntas ao Ruben. Podem fazê-las em português e em inglês. Olá, você gosta de AC/DC? Eu gosto. Gosto mais de outras coisas, mas também gosto de AC/DC. Pelo menos uma música. Estou a brincar, gosto de AC/DC. Do you play banjo guitar? Banjo. Yeah. I can play banjo. It's not the instrument that I used to play, but I can play for sure. Then I have another question. Okay?
Today will you play something for us? Today I'm not going to play anything for you, I'm sorry. But maybe we can talk with Sohui and we organize something here very soon. Ok, thank you. Com quantos anos é que a pessoa começou a tocar? Eu comecei a estudar com 5 anos e depois com 10 anos, ou seja, comecei dos 5 mais ou menos até aos 10, toquei piano e andei fazer aulas de iniciação musical e isso assim, depois aos 10 anos comecei a estudar mais a sério. Mas tive contacto assim desde muito pequenino. Tenho outra pergunta. Qual foi o instrumento mais fácil que o senhor aprendeu a tocar? Não me chamo senhor, Professor, pronto. o professor chama-me Rua. Um instrumento mais fácil? Oh, não sei. Eu acho que todos os instrumentos são extremamente difíceis e complexos porque eu achei como é tudo na vida, ou seja, tudo depende da perspectiva com que nós olhamos para as coisas, não é? Ou seja, jogar à bola é fácil. Jogar à bola é super fácil. Então a gente vai lá ao campo, dá uns chutes na bola. Agora, quer jogar a sério e ser profissional, é extremamente complexo. Porque, de repente, tens de ter uma dedicação, tens que aprender a marcar livros, não sei mais de futebol, mas tens que fazer aquelas coisas. É como em tudo na vida, se desenhar é fácil, faz uns rabiscos. Agora, desenhar a sério, tentar desenhar uma coisa que realmente seja bonita, que tenha técnicas e isso. Ou seja, aquilo que eu posso dizer é que acho que realmente nenhum instrumento para se tocar como ele deve ser tocado e com algum grau de mestria é difícil. Portanto, seria injusto se eu dissesse assim: olha, eu adoro tocar bateria, eu já gravei montes e continuo a gravar no meu estúdio de bateria para muitos músicos. E se eu disser que é fácil tocar bateria, não é. Mas é um instrumento que vais sentar ali na bateria, dás 3 ou 4 pancadas nos tambores e sentes que estás a tocar um instrumento. Mas tudo depende do grau de tocares. Como eu normalmente gosto de sentir que toco os instrumentos muito bem, acho que todos os instrumentos para chegar a tocar muito bem são todos muito difíceis. Ainda no outro dia partilhei naquelas espetaculares stories no Instagram, que nós pensamos que estamos a dar uma grande lição, sei lá a quem, aparecia um vídeo de um dos meus heróis, que é o Paco de Lucia, que é um músico espanhol, um grande herói da guitarra do Flamengo, e não só, onde ele havia uma entrevista a fazer a mesma pergunta: Paco, tocar guitarra é fácil? Ele assim: olha, tocar guitarra, eu estou todo dorido, dói-me tudo tocar guitarra, dói-me até assim por cima da boca. Ele apontou, vocês já me dizem que aparece ao filme, vão-se lembrar de mim, mas dizer, dói-me aqui por cima de tocar guitarra. E eu sinto perfeitamente essa dor, que é de passar tantas horas a praticar e tantas horas, que isso traz muitas dores no corpo, traz muito mal-estar fisicamente. Portanto, levar o instrumento a um patamar de perfeição é muito difícil de tocar. E eu acho que, na minha opinião, todos os instrumentos merecem esse respeito e essa dignidade. Por isso, acho que todos os instrumentos que eu toco, sem exceção, até daqueles que possam parecer os mais banais, para os tocar realmente bem e até eu poder dizer assim: eu toco este instrumento, foram todos muito difíceis. Todos eles. Olá, eu queria lhe fazer uma pergunta. Conhece um músico chamado Chris? Chris? Sim. Há muitos músicos chamados. Isso, o Chris Woods, do Boremal. Não, acho que trabalhou consigo. Então, se é o Christian Mars, conheço, que é como um irmão para mim. Como é que ele é? Ele é assim, moreno? Não, ele tem cabelo grande, preto. E ele foi meu professor de guitarra. Provavelmente sim. Ele é moreno. Sim. Mas não deve haver muitos Christian Mars morenos em Torres Vedras. Ok. Não sei. Eu vi o Chris e você num concerto. Já nos viste juntos? Sim. Então, claro que conheço. Normalmente as pessoas não se aproximam assim umas das outras para darem concertos se não se conhecerem.
Exactly. Have you ever sensed a connection to music? I felt a connection with the music. Yes, all the time. What was your first time when you felt this connection? I think the first time when I really became crazy with music was when I was very young, and my first music teacher, his name is Rui Armeni, and he still plays in the fireman, the Bombeiros orchestra from Bombeiros, you know, in the center of the city, and we played together a couple of years ago. We played clarinet, and I was very young, and he shared with us this music from Prokofiev, Peter and the Wolf. You remember this thing? You don't see this. So this is Peter and the Wolf is a musical story, you know, from Prokofiev. And he shared this when I was very young at the kindergarten. So most of the kids they didn't care about this, but I asked to my mother, please talk with the teacher because I want to keep listening to this. So he recorded to me this cassette, you know. You don't know what it is. Very, very old thing. So he made this recording to me, and I listened to this Prokofiev musical for weeks until the cassette broke. So I think it was the first time I became gone. Nowadays I can't listen more classical music because I studied for many years, but I think it was my first passion. A primeira. Você gosta de Metallica, Linkin Park ou Limp Bizkit? Eu gosto de Metallica, muito. E os Metallica são parte muito importante da minha vida e mudaram até a minha vida. Linkin Park e Limp Bizkit nem tanto, mas também são bandas reconhecidas e boas, não é? Mas Metallica para mim tem um carinho especial, porque quando comecei a tocar guitarra elétrica entrei naquela obsessão de aprender as músicas todas dos Metallica e depois tudo aquilo que eles representam, mesmo a nível moral, as letras e o próprio estilo que me influenciou bastante. Quando eu era mais jovem andava um pouco sem rumo e sem saber muito bem onde é que me havia de encaixar. Acho que até aos dias de hoje é bem óbvio que esse estilo está bem marcado em mim. E a outra pergunta. A sua aventura na música em si foi muito difícil? É brutalmente difícil. Mesmo. Não foi. É sempre. Eu acho que a mensagem sempre que se deve passar é isto. Não há mesmo nada fácil aqui. O que é que há fácil? O lado bom de tudo isto é que para fazer aquilo que realmente gosto de fazer, neste caso na música, há de haver outras profissões que possam ser mais fáceis, mas na música, viveres mesmo da tua própria música é das coisas mais difíceis que eu tenho encontrado na minha vida para fazer. Ainda mais difícil que ser pai. Já pensou em ter alguma profissão sem ser músico? Não. Quer dizer, eu estudei arqueologia, mas nem sequer por um momento pensei que fosse alguma vez ser arqueólogo. E essa foi uma das minhas grandes lutas interiores que me levou quase à depressão. Eu sou antidepressivo. Eu próprio sou um antidepressivo. É muito difícil entrar nessa bola. Mas, nessa altura da minha vida, senti-me muito encurralado porque havia uma certa pressão familiar. O filho deixa ter uma profissão de jeito. Também bem arqueólogo. Não é propriamente a coisa mais fácil do mundo, não é? Também é uma profissão muito difícil e em muitos aspectos ainda precário. Mas andei ali uma fase bastante perdido. Felizmente a minha família é a melhor família do mundo. Eu acho que toda a gente deveria ter o privilégio de sentir isso, que a sua família é a melhor do mundo. E portanto eu estudei, fiz a licenciatura, eu estive a trabalhar em várias escavações pelo país todo e a fazer uma pós-graduação de arqueologia medieval islâmica, que me levou também a conhecer esta cultura de uma forma mais intensiva ou intensa, e depois decidi vir para Torres Vedras e delinear algum tipo de estratégia que pudesse ser um estúdio, que pudesse gravar para outras pessoas e pudesse ir criando
a minha profissão criada por mim. Ao fim e ao cabo foi isso. Portanto, desde essa altura até hoje, nunca pensei noutra coisa. Já fui desafiado para fazer muitas outras coisas que vou sempre negando, um bocadinho ao estilo do Júlio Isidro. Nós nunca sabemos o que é que o futuro traz, por isso o melhor é pôr sempre mãos à obra. Quando toda a gente diz, pá, devias parar um bocadinho para descansar. Está bem, eu estou amanhã descanso. É um bocadinho como aquelas pessoas, hoje não se fuma, é amanhã, é sempre amanhã. E é um bocadinho isto com o descansar, é sempre amanhã. Sempre a trabalhar mais, sempre a procurar novas oportunidades para que esta profissão continue a ser, que eu não lhe chamo profissão, mas que esta paixão continue a ser a minha forma de estar e viver a vida. Qual foi o maior evento que já frequentou? O maior evento? Assim, o maior evento em termos de já tive muitos, mas assim, o maior, eu acho que terá sido este festival que eu vos falei em Macau, porque aquilo tinha realmente uma envergadura de tal ordem que envolvia quase todos os países do mundo, envolvia uma logística astronómica que nem sequer há comparação em outra ocasião. Imaginem, todos os músicos, eram uns 200 e tal músicos, eu não sei, toda a gente tinha uma coisa sem fios, wireless, em 2019. Toda a gente tinha uma pessoa para tomar conta de si, ou seja, tinha uma pessoa que tomava conta de mim, o que às vezes me dava jeito, dia a dia, mas naquele caso foi realmente astronómico. Assim, a nível de dimensão e de produção, acho que esse terá sido o maior. Sim. Eu não me lembro o nome do festival, mas era World Music Macau, coisa assim, do género. Ok? Olá, então, tem algum instrumento que sempre quis tocar e nunca teve a oportunidade? Estou a pensar. Acho que não. Acho que não. Normalmente, quando, portanto, com a possibilidade que tenho tido de participar em muitos festivais, especialmente de músicas do mundo, há sempre outras bandas que não a minha, não é? Muitas vezes, quando tenho curiosidade com algum instrumento, tenho a amabilidade de partilhar com esses músicos e trocamos os instrumentos e trocamos curiosidades. Já houve muita gente que experimentou a minha sanfona, que nunca tinha tocado na vida, assim como eu fui experimentando outros instrumentos de outros músicos. Mas normalmente aqueles instrumentos que eu quero mesmo tocar, eu nem que tenha de ir ao outro lado do mundo, posso ir buscar e para aprender isso. Portanto, até agora, até mesmo instrumentos muito, muito raros. Por exemplo, eu comecei-me a interessar muito pela música turca há muitos anos e é um sítio onde eu vou 2, 3 vezes por ano, que é Istambul. E eu lembro-me, há cerca de 10 anos atrás, havia 2 instrumentos que estavam em vias de extinção. Um chama-se kopuz, que é um instrumento que tem cerca de 5 mil anos, e o outro chama-se lavta de Constantinopla. É um instrumento que dá origem aos alaúdes. É uma coisa tão específica que mesmo lá era muito difícil de encontrar. Então eu fui lá, tive que pedir a amigos meus que eram construtores, que fizessem, ou que se alguém tivessem, para conseguir encontrar esses instrumentos. Portanto, normalmente, quando eu quero muito tocar um instrumento, eu lá arranjo maneira de ele vir até Torres Vedras. Para si, qual é que é a música mais popular que já criou? Mais popular? Olha, é uma música que eu já nem a suporto. Chama-se Tzigane e é uma música que é dos Alma Luna e que é uma música que nós tocamos sempre no fim dos concertos. É uma música extremamente festiva, é instrumental e ultrapassa-nos de tal forma que uma vez fomos tocar a um evento e nós estávamos a tocar esta música no soundcheck, quando estávamos a montar as coisas, e houve um senhor assim, que engraçado, vocês também tocam esta música. Eu disse, não, esta música é nossa. Eu disse, porque a música, de facto, as pessoas conhecem a banda, conhecem a música, mas não conhecem a banda. E então achavam que nós estávamos a tocar a música de outra banda qualquer. E essa música tornou-se muito popular, ainda que eu, pessoalmente, já esteja cansado da música. Mas faz sempre falta no nosso alinhamento. Quem conhece a banda, normalmente conhece aquela música. Já alguma vez pensou em trocar o cavaquinho por outro instrumento qualquer? Eu começar a tocar cavaquinho.
Não, nunca pensei. Não sou um grande fã de cavaquinho. É um instrumento engraçado e tudo mais, mas não sou um grande fã assim, do instrumento. Já toquei. Até penso que o professor Rui tem um cavaquinho, acho que foi precisamente nesse cavaquinho que eu toquei, já toquei noutros. Os instrumentos portugueses, propriamente ditos, não têm sido uma paixão para mim, se bem que, por várias razões profissionais e em projetos em que tenho estado envolvido, tenho tido o privilégio de trabalhar com outros instrumentos portugueses que é o cavaquinho, como toda a família das violas de arame, como a viola da terra, dos Açores, ou a viola de arame da Madeira, ou a viola amarantina, a braguesa, a beiroas, a campaniça, por exemplo, que são outros instrumentos, outros cordofones portugueses também muito interessantes. Agora o cavaquinho nunca me chamou assim particularmente a atenção. Senhor, qual foi o primeiro instrumento a tocar? Foi o piano. Foi o quê? Piano. E a segunda coisa era, você gosta da Iron Maiden, Motorhead e Eu etc? gosto muito da Iron Maiden. Até gostava de ir ao concerto, já fui a vários concertos da Iron Maiden. Uma vez tive de sair de uma escavação aqui no Castelo de Torres Vedras, e com o dinheirinho que eu ganhei lá na escavação para ir ver um concerto da Iron Maiden ao Pavilhão Atlântico, que agora se chama isso. E foi espetacular. E já fui ver outros concertos da Iron Maiden. Motorhead, não sou um grande fã. É um pouco menos musical, é um bocadinho mais a atitude e tal, mas Iron Maiden é sempre uma referência. Bom dia. Bom dia. Sente que a sua família sempre lhe apoiou nos seus sonhos? Sim, a minha família sempre me apoiou, claro que não é, ou seja, não foi sempre fácil, não é? Porque as expectativas que os nossos pais têm para nós, não é? Os nossos avós, não são sempre, olha, viver da música, em concreto viver da própria música. Essa não é uma expectativa que eu acho que muitos pais gostem de ter para os seus filhos, mas há coisas muito piores. E então houve fases um bocadinho mais complicadas em que eu tive de me afirmar. E para verem de tal ordem é essa carga, que ainda hoje, eu tenho 39 anos, um dos meus objetivos de vida é nunca desiludir os meus pais e mostrar-lhes, olha pai, estou a fazer isto bem, estás a ver, as coisas estão a correr bem, o que é que preocupa principalmente aos pais? É que os filhos tenham dinheiro para se sustentar, consigam comprar a sua própria casa, que consigam ter filhos, que consigam ter as suas coisas, que andem mais ou menos bem vestidos, e se eles comigo já sabem, pronto, não temos a sorte, mas pronto, que vejam que as coisas correm bem, e isso é uma das minhas principais preocupações. E outra das preocupações também é conseguir proporcionar aos meus pais e que depois me proporcionaram a mim, que é viajar, que é conhecer o mundo e poder levá-los comigo às vezes quando eu vou tocar, é espetacular. Portanto, ou seja, há aqui uma ligação familiar muito grande com os meus pais, são os meus melhores amigos, sempre foram, e aos dias de hoje penso que todos aqueles receios que eles tinham e todas as discussões que tivemos, porque é normal, foi sempre por amor e por preocupação, não é? Eu tenho uma filha e começo a sentir essas preocupações porque, pronto, o mundo cada vez é um sítio mais difícil. Acho que temos de ser todos muito inteligentes para nos adaptarmos a todas estas novas tecnologias, esta nova forma de viver. Quem não quiser aprender vai ficar pelo caminho, não há sequer hipótese, o mundo não para. Portanto, de facto, a questão de ter o apoio da família, seja dos pais, seja dos avós, seja do que for, é uma coisa essencial e espero que toda a gente tenha esse privilégio. Agora também acho que uma lição, se me permitem, se é que vale o que vale, acho que uma das lições é essa mesma. Nós temos que saber dar e temos que saber receber. Temos o direito de dar e temos o direito de receber, assim como os outros também. Portanto, se nós queremos que nos respeitem, nós temos que nos dar ao respeito, temos que merecer, temos que fazer por merecer o respeito dos outros. Não é só dos pais, é dos professores, é dos amigos. Estamos sempre à prova todos os dias. Tenho um bocadinho esta ideia que nós devemos estar sempre em fase de avaliação uns com os outros
e de estruturação, a reestruturação quando é preciso, que tem sido um bocadinho o core da minha vida, que é, se for preciso adaptar, nós adaptamos. Há uma frase que é uma frase muito antiga, e que precisamente o meu amigo Christian, que este moço estava a falar há pouco, diz sempre muitas vezes que é, no meu caso, quando não há um caminho, e quase nunca há um caminho, eu faço questão de o construir. Mas para isso é preciso nós termos um grupo sólido, é preciso confiarmos nas pessoas que estão ao nosso lado, é preciso confiar na família, é preciso ter a inteligência de perceber que sozinhos não conseguimos absolutamente nada. Sozinhos, e não é só na família, é na sociedade também. Precisamos todos uns dos outros, precisamos dos estrangeiros, precisamos dos portugueses, precisamos de toda a gente para fazer um pouco de tudo, porque o mundo é bastante complexo. E quando nós entendemos isso, já é meio caminho para as coisas correrem um bocadinho melhor. Portanto, primeiro começa em casa, começa na família, naquele ninho que é importante criar, e depois passar essa mensagem em todo lado e tentar criar família em todo o sítio que vamos. E é pelo menos é isso que eu tenho tentado fazer. Olha, e vir aqui à Escola Internacional mostra-me isso mesmo, que ainda me sinto aqui em família, assim como noutros sítios. Portanto, muito obrigado pelo convite e por toda a